Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos lá para mais um capítulo, capítulo 3. Mudanças são necessárias. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, do 22 ao 24. Mesmo sendo nascidos de novo e tendo a mente de Cristo, muitas vezes insistimos em vestir as roupas da nossa antiga vida, não respondendo ao chamado expresso em Efésios 4, do 22 ao 24. Por que isso acontece? Certamente as coisas são assim porque continuamos condicionados a pensar e agir segundo a ótica da árvore do conhecimento do bem e do mal, de modo que, mesmo espiritualmente mortos, podemos fazer coisas boas, e esse é o fundamento para os dois caminhos, autoconhecimento e aperfeiçoamento moral, que o mundo oferece para buscarmos a nossa própria salvação. Na parábola do filho pródigo, Jesus nos apresenta o caminho do autoconhecimento do filho mais novo. Quebrarei todos os padrões morais e religiosos e do aperfeiçoamento moral do filho mais velho. Cumprirei todos os padrões morais e religiosos, mas nenhum deles é capaz de trazer vida ao nosso espírito. O Evangelho nos mostra um caminho totalmente diferente, no qual o próprio Deus providencia a salvação, trazendo a vida Zoe ao nosso espírito desse modo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, do 1 ao 3. Não podemos mais continuar a pensar e agir segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois fomos enxertados na árvore da vida. Na tradução da Bíblia para a língua portuguesa, muitas vezes uma única palavra do português serviu para traduzir diferentes palavras citadas no texto bíblico original. Esse é o caso da palavra vida. A língua portuguesa possui somente uma palavra para designar os aspectos relacionados à existência, tanto interior como exterior. O grego, por sua vez, que é a língua principal do Novo Testamento, possui 3 palavras para expressar diferentes aspectos da existência: bios, psiche e zoe. Bios. A palavra bios está relacionada ao viver, denota a vida nas suas manifestações externas e concretas, referindo-se ao curso da vida, à duração da vida ou ao estilo de vida. Essa palavra raramente aparece no Novo Testamento, ocorrendo apenas 11 vezes e expressando um significado claramente temporal e finito. A vida bios é, portanto, física, temporal, curta e finita, como está escrito em Gênesis 6, 3b. Apesar da sua finitude, é ela quem nos coloca em contato com o mundo e pode determinar, para nossa trajetória na Terra, um círculo virtuoso, bênçãos, ou vicioso, maldição. Ao valorizarmos somente essa esfera de nossa vida, passamos a ter uma visão mecanicista que compara o ser humano a uma máquina e, por conseguinte, achamos que ao trocar determinadas peças, tudo estará resolvido. Faço a analogia de um paciente que passou por uma cirurgia, por exemplo, retirou a vesícula e considerou o problema resolvido, pois os sintomas sumiram. Com um carro que acendeu uma luz vermelha no painel e, em vez de o proprietário abrir a tampa do motor, ler o manual e procurar identificar o problema, ele abre a caixa de fusíveis e retira o fusível correspondente à luz vermelha que apareceu no painel.
Aparentemente, ele resolveu o problema aparente, já que a luz vermelha não aparece mais, sintomas. No entanto, assim como no caso do paciente que apenas teve a vesícula removida, a causa continua lá e sem tratamento adequado. Psiche. A palavra diz respeito à alma. É uma palavra grega. No Novo Testamento, ela ocorre 101 vezes e significa sede da vida, referindo-se à vida inteira de alguém. Essa palavra equivale ao ego, à pessoa ou à personalidade do homem. Trata-se de um termo relativo à vida interior do ser humano. Uma expressão muito utilizada atualmente é inteligência emocional. A forma como respondemos às circunstâncias e talvez a partir de vários cursos, tratamentos, programas, tentamos gerenciar melhor as nossas emoções. E como podemos utilizar-se da inteligência emocional se vivemos um padrão de estresse crônico que nos coloca no modo de sobrevivência, alterando nossas vias neurais e os nossos estoques de neurotransmissores, além de diminuir a neuroplasticidade, que é a formação de novos neurônios. E Zoe, a palavra Zoe não apenas denota a existência, mas também se refere à própria vida de Deus comunicada aos que a receberam em Cristo. Ela não pode ser comprada, negociada ou barganhada. Essa vida é de qualidade superior e limitada, pois não é confinada ao tempo histórico, e escatológica, porque nos levará à era futura, à vida eterna. Nas palavras de Champlin, é a vida derivada de Deus que se torna possessão daqueles que receberam a vida eterna, a salvação em Cristo. Portanto, essa vida é derivada de Cristo, proporcionada ao crente mediante a fé. Ela sobrevive à morte física e entra na eternidade. Em contraste com a palavra grega anterior, bios, esta última usualmente refere-se à vida eterna. Ver Lucas 8,14, 1 Timóteo 2,2, 2 Timóteo 2,4. Quando Jesus declara em João 10,10 que veio trazer vida abundante, ele está se referindo a Zoe abundante, que denota a qualidade de vida interior e exterior semelhante à vida de Deus em nós. Essa vida se estende para além desta existência, alcançando a vida eterna, como o apóstolo Paulo nos mostra em Efésios. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida, Zoe, juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar, nas eras vindouras, a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Efésios 2, do 4 ao 7. Desse modo, a vida Zoe começa com o ato de recebê-la pela fé na ressurreição de Cristo Jesus e se manifesta diariamente na prática do amor, da ética do reino e dos princípios da palavra de Deus, conforme Colossenses 3, 16 e 17. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Guarde o seu coração. Alimentar um sentimento negativo submete o organismo a um padrão de caos. Isso promove uma
Desautonomia, que é uma disfunção do sistema nervoso autônomo, que controla todas as funções do organismo que não dependem da nossa vontade. Nesse contexto, a disfunção decorrente do sentimento negativo é avaliada a partir da variabilidade da frequência cardíaca, considerada o gatilho do infarto. O batimento do coração não é monotonamente regular, mas varia de momento a momento, expressando a dinâmica do sistema nervoso autônomo. Ao passar por estresse e emoções negativas, o padrão de variabilidade da frequência cardíaca torna-se desordenado, enviando sinais caóticos para o cérebro. Com isso, o organismo se sente fora de sincronia. O resultado é estresse excessivo acompanhado de emoções destrutivas, esvaziamento de energia e desgaste mental e físico. Diante desse quadro de desordem, o coração deixa de bater no ritmo fisiológico, pois perdeu a capacidade de adaptar-se às circunstâncias. E quanto mais tempo essa desordem é mantida, mais danos podem ocorrer ao organismo. Por outro lado, emoções positivas estão associadas a padrões altamente ordenados da variabilidade da frequência cardíaca, o que resulta na redução do estresse. Existe um fenômeno da física chamado entrapment, onde um campo magnético maior coloca os outros campos magnéticos menores em sua frequência. Se você for até uma sala cheia de relógios de pêndulo, o relógio com um pêndulo maior dita o ritmo de todos os outros. Esse conceito tem sido estudado com maior profundidade há mais de 3 décadas para sua aplicabilidade em tratamentos que visam redução do estresse mental, ansiedade, fobias, permitindo que o paciente desfrute do estado de bem-estar. Com os avanços dos conhecimentos na área médica, já é possível determinar que os pensamentos de fato ocorrem no cérebro. Porém, o livro de Provérbios aponta uma outra perspectiva que merece a nossa atenção. Sobre tudo o que se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O coração também é a fonte do corpo de maior força no que diz respeito ao campo eletromagnético, o qual é 5 vezes mais forte do que o campo eletromagnético do cérebro. Um fato interessante sobre o coração é que na vida ultrauterina ele é formado antes do cérebro. O controle de seus batimentos ocorre a partir da sua própria rede de mais de 40 mil neurônios, igual a muitos centros corticais cerebrais. A energia e a vibração gerada por esses batimentos interagem com as células do nosso corpo, desempenhando um papel importante em determinar nossas emoções ou sentimentos. Na perspectiva bíblica, o coração é uma espécie de centro de controle, de onde partem as decisões, os sentimentos e os processos de pensamento. Isso significa dizer que esse órgão tão importante é um núcleo que define quem de fato somos, ou seja, a nossa essência. A forma como reagimos ao nosso cotidiano e às circunstâncias adversas influencia diretamente o campo magnético do coração. Consequentemente, o funcionamento do nosso cérebro também é afetado. Esse fenômeno ocorre devido à predominância das fibras nervosas, que transmitem impulsos do coração para o cérebro, fibras aferentes, em relação às fibras que comunicam os impulsos do cérebro para o coração, fibras eferentes. Desse modo, se quisermos ser bem-sucedidos em seguir a instrução paulina de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5, primeiro devemos guardar o coração, Provérbios 4, 23. Proteger o centro dos nossos pensamentos, que é o cérebro, pressupõe cuidar com zelo do coração. E como proteger o coração dessas influências? Podemos encontrar essa resposta em Jesus, que é o modelo
irrepreensível para todas as coisas. No Evangelho de João, o próprio Jesus faz um alerta a esse respeito. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E o que isso significa? Segundo certo dicionário, a palavra bom define o que age com disposição e coragem, bravo, valente. Já a palavra ânimo, que vem do latim animus, princípio espiritual da vida intelectual e moral do homem, significa disposição de espírito, humor. Bom ânimo, portanto, refere-se a um espírito repleto de confiança. Jesus nos ensina que devemos olhar para as circunstâncias através da lente do bom ânimo e não da lente do desânimo. O hábito de murmurar não é saudável, pois gera um padrão de causa em nosso organismo. Além disso, a murmuração tem o poder de nos afastar de amigos e familiares e de nos fazer perder a oportunidade de formar novos vínculos afetivos em razão de sua negatividade. Em um estudo publicado em 2014 na revista Stroke da Associação Americana de Cardiologia, pesquisadores avaliaram níveis de estresse, sintomas depressivos, raiva e hostilidade em mais de 6.000 pessoas entre os 45 e os 84 anos e acompanharam a saúde do grupo pelos anos seguintes. Eles concluíram o seguinte: níveis mais altos de estresse, hostilidade e sintomas depressivos estão associados a um risco significativamente aumentado de acidente vascular cerebral ou ataques isquêmicos transitórios em adultos de meia idade e idosos. As associações não são explicadas por fatores de risco de AVC conhecidos. Além disso, a murmuração altera a saúde mental, pois aumenta os níveis de cortisol, hormônio do estresse, no organismo. A cada nova murmuração, esses níveis aumentam, causando uma sensação constante de desconforto. Eles também prejudicam a memória, pois afetam o hipocampo, região do cérebro. Estimulam pensamentos negativos, já que o cérebro se adapta a esse padrão e cria um círculo vicioso. Pensamento negativo gera mais pensamentos negativos e, por fim, reduzem o amor próprio. Murmurar nos torna muito semelhantes àquele personagem pessimista do desenho animado Lip e Harder, que vivia se lamentando com a frase "ó vida, ó céus, ó azar". Por outro lado, ao sermos gratos, protegemos o nosso coração. Um estudo publicado em 2009 na revista Circulation, realizado com quase 100.000 mulheres, mostrou que aquelas que eram gratas sofriam menos incidência de doenças cardiovasculares. 43 casos a cada 10.000 mulheres, contra 60 no grupo das mais pessimistas. Se não somos gratos, que evangelhos iremos pregar? No máximo, transmitiremos religiosidade, impondo o conjunto de regras tipo faça isso, não faça aquilo. Fomos salvos pela obra de Jesus, portanto, a lei não é um caminho de salvação, mas uma regra de vida que nos conduz a uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. E quando somos gratos? Nesse caso, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. 2 Coríntios 3:3. Que os nossos batimentos cardíacos pulsem na frequência dos céus.